Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje conversando com Mônica Andrés, vice-diretora da ACT, Aliança de Controle do Tabagismo. Falamos a respeito da prevenção e do combate ao tabagismo que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a cada ano faz 6 milhões de vítimas fatais em todo o mundo. Nós conversamos inclusive sobre um documentário recentemente lançado, 2 pesos, 2 medidas, que denuncia também as situações enfrentadas por muitos dos pacientes que infelizmente enfrentam enfermidades graves causadas por esse vício. No bloco anterior, a gente já comentava um pouco sobre essa realidade e aí nos recordamos aqui de situações semelhantes às vividas no Brasil enfrentadas em outros países. Nesse sentido, a ACT publicou um material que mostra um desafio similar ao que a gente viu aqui do José Carlos Carneiro, que foi ocorrido no caso nos Estados Unidos. Eu queria que você contasse para a gente um pouco dessa experiência e desse material. Sim, na verdade as ações judiciais, né, em relação à questão de discutir a responsabilidade das empresas de tabaco, ocorrem não só no Brasil, mas também em outros países, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, houve esse processo onde nós fizemos aí a tradução de trechos, né, da sentença judicial, que foi muito emblemática, porque ela trouxe à tona todas essas questões, né, em relação aos danos do tabagismo, desde quando se sabe efetivamente que o tabagismo faz mal neste nível, né, em que hoje se tem conhecimento, a questão dos jovens, né, de que maneira que as pessoas começam a fumar, a questão do grau de dependência. Então, nessa sentença judicial foi muito interessante porque ela exigiu que as empresas apresentassem documentos, né, sobre esses temas e com isso se ampliou muito o conhecimento sobre não só toda essa história, né, da questão do desenvolvimento do tabagismo, quanto a própria conduta e o nível de conhecimento que as empresas tinham disso. Nos Estados Unidos, o que é importante chamar a atenção é que, para que não ocorressem mais ações judiciais, as empresas de tabaco fizeram, inclusive, um acordo no valor de 240 bilhões de dólares, né? Então, você veja que é uma questão bastante séria. E no Brasil a gente ainda não tem isso, né? A gente, na verdade, não tem nenhuma ação judicial que tenha sido vencida, seja por vítimas do tabagismo ou pelo Estado. Então, até para entender um pouco melhor por que isso acontecia, é que nós produzimos não só o documentário, do qual nós falamos há pouco, 2 pesos, 2 medidas, mas também um outro material que foi produzido junto com a Associação Médica Brasileira, né, que nós também lançamos em conjunto com o filme, mostrando um pouquinho em termos de evidências, né, do ponto de vista da saúde, o que a gente já sabe sobre esse assunto e que não deve mais ser fruto de dúvidas, né? Seja pelas pessoas que lidam, né, na área da saúde com os próprios pacientes fumantes, mas também por pessoas, por exemplo, da área do direito, que às vezes têm que julgar casos desse tipo e que muitas vezes podem se beneficiar de ter um material como esse nas mãos, que vai esclarecer muito bem. Então, se há alguma dúvida se realmente o cigarro causa dependência, se há alguma dúvida se realmente ele causa alguma doença, a gente procura responder de uma maneira simples, objetiva, facilitando para que essas pessoas tenham acesso a essas informações mais atualizadas. O propósito desses materiais, então, é servir de subsídio, como um material de apoio mesmo para os agentes do direito, juízes que forem tratar de causas como essas. Isso mesmo, acho que por isso até que ele foi chamado de evidências científicas sobre tabagismo para subsídio ao Poder Judiciário, né? Então é uma publicação também inédita, né? A Associação Médica Brasileira, ela já produz vários materiais que são reunindo aí o consenso, né, de informações mais atualizadas sobre algumas doenças, e pela primeira vez ela produziu um material mais voltado ao público da área do direito, justamente para que a gente possa ter uma melhor, né, análise de todos esses casos que são encaminhados à justiça e que até hoje ainda não conseguiram nenhum tipo de reconhecimento pela justiça brasileira. E é interessante até porque depois com o advento da internet, essa guerra de informações
que há em muitos contextos, ela ficou cada vez mais presente, especialmente no caso do cigarro, do fumo. Esse tema, inclusive, foi tratado em vários filmes, em vários documentários. Quer dizer, o profissional que não é da área da saúde, ou mesmo alguns da área da saúde, no final das contas ficava meio em dúvida, era um terreno pantanoso, né? De onde ele podia realmente se fundamentar para ter uma decisão sólida que depois não fosse questionada. E é uma questão que evoluiu ao longo do tempo, né? Se a gente for pensar, alguns anos atrás, as pessoas não sabiam dos males do cigarro, né? Não sabiam da extensão dos males. Por algum tempo também se semeou a dúvida, né? Ah, será que realmente faz tão mal assim? Depois esse mesmo tipo de dúvida surgiu, por exemplo, em relação ao fumo passivo, né? Então, há pouco tempo que a gente tem... Pouco não, né? Já há 5 anos em São Paulo, mas, por exemplo, a lei antifumo, né? Na época em que a gente estava discutindo a proibição do tabagismo em áreas fechadas, muitas pessoas traziam também essa dúvida, ah, mas será que realmente aquela fumaça prejudica todo mundo? Não é só o fumante? E aí você vê que ainda falta, né, mesmo que as pessoas tenham informação, ainda falta a gente ampliar mais o acesso à informação, porque do ponto de vista da saúde já é muito claro, né, que a fumaça do cigarro é tóxica. Então, se ela está presente num ambiente fechado, ela vai atingir a todos que ali estão. Por isso que a lei foi importante, né, porque ela protegia não só o fumante, mas a todos que estavam naquele ambiente, como os trabalhadores e todas as pessoas que frequentavam aqueles locais onde se fumava anteriormente. Bom, Mônica, agradecemos em nome da LBV pela sua presença novamente aqui no programa Sociedade Solidária, falando sobre esse tema tão importante e que vem ao encontro das aspirações da nossa instituição, que há tantas décadas tem a campanha Não Use Drogas, Viver é Melhor. A respeito desse assunto, a questão do tabagismo, o escritor Paiva Neto, criador do programa Sociedade Solidária, diretor-presidente da Legião da Boa Vontade, afirmou no seu recente artigo Tabagismo na Idade Escolar. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, 90% dos fumantes tiveram o primeiro contato com o tabaco em idade escolar, na faixa etária entre 5 e 19 anos. E mais adiante ele prossegue. Nas escolas da Legião da Boa Vontade e nos seus programas socioeducacionais, o assunto é tratado com a seriedade devida. É o nosso contributo a fim de alertar principalmente as futuras gerações quanto ao efeito destruidor do tabagismo. E é uma responsabilidade de todos nós, alertar a todos, em especial crianças e adolescentes, a respeito dos efeitos destruidores desse vício que infelizmente tem feito aí ao ano mais de 6 milhões de vítimas. É um número muito preocupante. Mais uma vez agradecemos pela sua presença aqui, abrindo para suas considerações finais. Eu que agradeço, né? Novamente é um prazer muito grande estar aqui. Agradeço pelo papel, né, tão grande que tem a Legião da Boa Vontade em transmitir essas informações, em apoiar essas iniciativas, né? Eu acho que isso traz uma grande diferença na vida das pessoas. E convido as pessoas a conhecer o documentário que nós lançamos, a pensar um pouquinho, às vezes, sobre a questão do tabagismo sob uma perspectiva diferente, né? E estamos à disposição também para quem quiser entrar em contato e, eventualmente, trazer outras dúvidas ou outras contribuições para esse debate. Mais uma vez, agradecemos. O programa Sociedade Solidária conversou hoje com Mônica Andrés, vice-diretora da ACT, Aliança de Controle do Tabagismo. E esse tema é muito amplo, por isso nós voltaremos a falar sobre ele em futuras edições aqui do programa Sociedade Solidária, a prevenção e combate a essa e outras drogas. A você, nossa amiga telespectadora, nosso amigo telespectador, nosso muito obrigado pela audiência e até o próximo Sociedade Solidária.